a gente falou sobre várias histórias bíblicas, falamos também sobre a política, falamos sobre religiões, sobre ateísmo, sobre educação no país, sobre os dependentes químicos e nas palestras anteriores. Hoje também eu estou pensando no momento em que Jesus Cristo foi crucificado. Muitos não entendem por que ele morreu, certo? E ele morreu para nos dar a vida, para que nós, seres humanos, tenhamos salvação, certo? Porque somos muitos teimosos, porque sempre Deus nos ensinou e a gente nunca aprendemos a real história, a real condição de viver conforme o Messias quer. E quando Jesus foi crucificado, estava ao lado de Jesus 2 homens, 2 ladrões, e um falou: mestre, se és Deus, se és o Messias, salva a ti e nós. E Jesus, calado. E o outro disse, um que estava da esquerda e um à direita. Outro falou: Senhor, quando estiver na glória de teu Pai, lembra-te de mim. E Jesus Cristo morreu, antes de morrer, falou para ele: amanhã estarás, hoje ainda, estarás comigo na glória de meu Deus, meu Pai. Então, é uma questão complicada. E o outro não ganhou a salvação? É uma história para a gente deduzir e tentar entender. É complicado. Então, Jesus Cristo, para alguns entender, ele veio, e se ele não tivesse morrido, se o cálice tivesse passado para outro, né? O que vocês acham que aconteceria com nós, homens? A gente não iria ter salvação. Não. A história de Jesus Cristo é uma história bem interessante, porque Jesus Cristo, quando ele estava aqui neste mundo, ele sempre pregou as boas novas. Ele sempre ensinou a bondade.
E existe pessoas, ser humano, que não sabe nem pela onde passou a bondade. Na sociedade, existem os aproveitadores, os gananciosos, que falam que são inteligentes porque passou a perna no outro, ou passou a manta. Cada região fala de uma maneira, enganou o trouxa. Existe pessoas com esse pensamento mesquinha, medíocre. Infelizmente, existe, eu conheço muitos dessa maneira. Mas esse pessoalzinho tem que entender uma coisa. A gente não veio, que a gente estamos num mundo de expiação, correto? Somos vigiados 24 horas por um Deus, por um Senhor. Então, a gente tem que conseguir vencer o mundo. Como o próprio Jesus Cristo disse, vencer o mundo como eu venci. E terás um tesouro no reino dos céus. João Batista também cansou de pregar o arrependimento. Arrependei-vos. E João Batista, ele foi um homem que nunca bebeu bebida alcoólica, comia gafanhotos no campo e vestia roupa de couro. E o próprio batizou Jesus Cristo. Jesus quis ser batizado por João Batista, porque era um homem sincero e um homem que pregava a bondade, fazia tudo de bom, não só pregava, como fazia as obras também. E Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, continuando, e depois teve que provar para os seus discípulos que ele subiu de corpo e alma para o céu. Alguns discípulos não estavam acreditando, e principalmente o Tomé, um dos seus discípulos, e Jesus falou: toque aqui em minha mão, Tomé, e veja o furo do prego. O furo na mão de Jesus Cristo. Tomé tocou e realmente creu. Mas nós não precisamos tocar em Jesus para crer. Bem-aventurado aqueles que irá pela fé, aqueles que crê sem ver, que é a nossa geração atualmente. Somos graciados, porque podemos ganhar salvação sem ver Jesus Cristo. A obra é maior do que os que viram Jesus Cristo. É mais fácil. A gente não, é pela fé. É crer. É crendo. E Jesus, ele teve vários, nas palestras na palestra anterior, eu empolguei e passei sem falar alguns milagres que eu deveria ter falado. Teve muitos milagres. Jesus Cristo fez os vários cegos enxergar. Ressuscitou Lázaro, que estava morto há 3 dias. Ressuscitou uma jovem. Fez os coxos andarem. Muitos milagres Jesus Cristo fez. Transformou água em vinho, que foi o seu primeiro milagre. Jesus mostrou para nós, ser humano, o que é a verdadeira fé em Deus e a verdadeira
espiritualidade, que eu sempre falo sobre espiritualidade. Vocês já talvez já estão cansados. Mas não existe outro caminho a não ser o espiritual. Esse é eternamente, esse nunca passará. E Jesus teve vários atos de milagre, de curas. Teve muitos endemoniados. Até me lembro uma passagem que Jesus estava caminhando, passando sobre o sepulcro, sobre os sepulcros, e saíram alguns demônios deste cemitério, e Jesus estava só passando. E esses demônios falou: o que tem nós contigo, mestre? Oh, glória a Deus. Até os demônios temiam. Os demônios temiam. O que fez nós? Por que nos perturba? Sabemos que és o Messias. E pediu para que Jesus deixasse eles irem, para que não destruíssem eles. E Jesus disse: ide. E eles sumiram para não ser destruído por Jesus Cristo. Então, o poder de Deus é tão imenso, é tão grande, que para nós não enxergamos essa energia tão positiva que Jesus Cristo sempre teve. E para nós é difícil enxergá-la, mas ela existe. A energia mais forte que existe é o amor. O amor supera a fé, supera a esperança, supera todas as outras. E Jesus é o amor. Deus é o amor. E depois, em outra palestra, abordaremos outros assuntos interessantes também.